Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 258 e minguando até 1032 dias, 29 de agosto de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho do corpo. Eu preciso da vossas ajuda. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Terminando aquele blog passado, né? Na quarta parte, vamos agora entrar na quinta parte desse título, Movimento das Línguas, gloriando com Deus. Para que vocês compreendam, para a gente não temos essa possibilidade de gloriar com Deus. Existe ideia para se gloriar com Deus, né? Para que a gente esteja ligado direto a Deus, não nessas ideias, né, de eu, por exemplo, e você. Quando essas coisas estão negadas dentro da sociedade, dentro da força da união, o Cristo toma tudo para eles. Toma tudo para ele. A rebeldia, as coisas boas, tudo para ele, ok? O que eu quero que vocês entendam, o relacionamento social, ele sempre vai dar uma ideia de coletivo. Ou ele é palavra da vida, a sua realidade física e emocional, ou ele é negado, né, para eles, ou eles é negado para eles, ele é negado. Se ele é negado, ele vai dar uma criação humana, ele vai estar entrando em ideologia criado pelos corpos, certo? Então, vocês deixam de estar conectado com Deus, mas até então, vocês entendam, a origem do relacionamento social são as coletividades. E essa coletividade, quando ela é espiritual, ela nega a palavra da vida. Ela nega a palavra da vida. E quando você nega a palavra da vida, você pode fazer trabalho social com isso. Ou você pode confessar suas ignorâncias mesmo, bater no seu irmão, fazer guerra com ele, tomar dele o dinheiro, né? Fazer qualquer coisa. Eles faz isso, né? Eles faz. Dentro da sociedade você vê um monte de eles. Eles faz tudo isso. Aí não é eu nem você, são eles. Eles que vai fazer isso. Eu e você, nós não fazemos nada, né? Às vezes você entende o que está sendo dito, porque quando o corpo é verdadeiro, você é verdadeiro, você tem um bom relacionamento com eles. Mas quando você não tem, um, e essa palavra da vida está negada, você tem um mau relacionamento com eles. Entenda de várias formas, ok? Vamos dar continuidade, quinta parte deste blog diário, Movimento das Línguas, gloriando com Deus. Portanto, pode conhecer que os dois espíritos e que estiver entre o espírito e a glória de Deus é do corpo, sendo de um corpo comum e sendo a vida e o seu corpo. E com este ideal podemos conhecer que o Espírito de Deus é primeiro e a glória o Espírito de Deus é primeiro e a glória ele deixa de ser o segundo e passa a ser o quarto espírito do corpo, para que esta glória de um corpo comum fique gloriado com a glória de Deus, sendo que esta criação e para o dia de hoje ela é a ausência do corpo físico e emocional e formalizando todo o espírito. Porém, este tempo
o corpo ele poderia ou não ser gloriado com Deus, como há muito negava esta glória e mesmo conhecendo a sua própria origem por interesse entre uma coisa e outra e negando a si mesmo e toda a glória de Deus e de forma que se você negar a si mesmo, você nega a perfeição de Deus. E se aceitar a si, você aceita a perfeição de Deus e de forma que o bem se movimenta para o bem, o mal se movimenta para o mal. Aqui eu estou dando uma ideia de que nós estaríamos no paraíso de Deus sendo gloriado com Ele. Já que esse blog diário estamos falando do movimento da língua e gloriado com Deus. Quando eu falo movimento da língua e gloriado com Deus, falo só dessa parte. Mas automaticamente, quando eu falo dessa, automaticamente eu tenho que falar dessa, porque essa aqui é a realidade do dia de hoje, certo? Essa da parte daqui para cá é a realidade do que de hoje. Eu dividi aqui no meio para explicar ela em parte, né? Porque aqui é aquela ideia de novo, corte a árvore. E para cortar a árvore, sabe o que eles fizeram? Sacrificaram um corpo vivo. Aí deixou a palavra da vida para lá e o homem aqui ficou isolado. Ou ele é gloriado pela sua consciência a Cristo, ou ele é gloriado pelas suas próprias ignorâncias gloriando com o corpo, ele pode dar uma ideia de estar sendo gloriado com a sua própria ignorância, e ele pode estar dando a ideia de estar sendo gloriado com Deus, gloriado com Cristo. Quando ele está sendo gloriado com Cristo, ele nega isso tudo aqui. Para quê? Para formar projetos sobre isso aqui, certo? Porque isso aqui é espiritual e é perfeito. Mas se você quer fazer um convite para as pessoas, quer convidar ela para uma ordem mundial, por exemplo, para uma nova aplicação de tudo, para uma renovação, você tem que invocar ela aqui. Você tem que levar para ela um Covid. Leva para ela um Covid. Se ela aceitar, beleza. Mas se ela não aceitar, ela permanece na ignorância, porque todos os planos são de Deus, não são de corpos comuns. Existe ideologia para explicar todas as coisas. Mas então eu estou falando dessa parte aqui. Quando o homem era gloriado com Deus, vamos voltar aqui. Quando o homem era gloriado com Deus, então Deus é espírito e glória, certo? É isso que eu estou tendo dito. E o homem, ele é vida e corpo. Essa aqui é a origem do homem no paraíso, e esse aqui era o corpo do homem. Geralmente aqui ele estava na expressão visual e tudo interior. Quando ele tinha consciência dessa glória, ele estava sendo gloriado com Deus. Então, Deus era para ser aqui, ó, espírito e poder. Ele começou aqui, sozinho. Espírito e poder, Pai e Filho. Aí, dessa glória, ele formou vida. E dessa vida, ele formou corpo. E dessa corpo, ele foi para fora gloriado. Aí ele deixou de ser o segundo para ser o quarto, para que esse corpo aqui fica defendido pela sua origem, pela sua glória, certo? Por exemplo, como que a gente vê isso? As pessoas ignorantes na sociedade, os ateus que confessam ser ateu, né? Eles não acreditam, por exemplo, os ateus que confessam ser ateu, eles não acreditam, ele acredita que Deus criou o homem para ficar aí, todo mundo para aí. Os religiosos ateus também, porque tem os religiosos ateus também. Porque como se funciona o religioso ateu? Ele não acredita em Cristo, ele não acredita na sociedade, não acredita em nada, ele só acredita no sacrifício do corpo vivo e que tudo está de mal a pior e que Jesus vai vir e vai matar todo mundo e que é só acabar com tudo. É porque o homem não presta, o ser humano não presta. Isso é ateu. É ateu, são ateus. Então eles acreditam que Deus criou e abandonou as pessoas todas. Mas não é isso. Deus não abandonou ninguém. Nós estamos trabalhando a nossa consciência, a nossa liberdade. Aí você compreenda que poderia ser, Deus poderia passar a ficar aqui, mas não, ele se movimentou, ele formou vida, com a glória dele ele formou vida, formou corpo e ficou aqui. E o corpo ficou defendido, essa origem está defendida. Aí o que que Deus falou? Vamos formar a palavra da vida, vamos formar a palavra da vida e vamos relacionar eles com a palavra da vida. Aí Deus dividiu, isso aqui preservou. Aí Deus já começou a olhar para Cristo na formação e já começou a formar o Cristo.
Maravilhoso, lindo. Não tem explicação da gente ver o tanto que isso é bonito, 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 muito bonito. Aí a gente vai entendendo de todas as formas, ok? Hoje, né, se vocês, quando vocês lê, volta, se vocês, né, quando eu estou explicando, vocês podem voltar o vídeo, a leitura, ela foi muito explicativa. Volte e entenda tudo isso, ok? A segunda parte desse contexto que eu quero retomar, que eu expliquei a primeira parte, mas a segunda parte é assim. Vamos ler de novo. Porém, neste tempo, o corpo ele poderia ou não ser gloriado com Deus. Lá naquele tempo, né, quando Deus não tinha formado o Cristo ainda. E como há muito negava esta glória, e mesmo conhecendo a sua própria origem. Por que que eles negavam a sua própria glória? Porque eles tinham interesse em alguém e se as pessoas soubessem a verdade, por exemplo, eu não tenho dinheiro, então aquela mulher não vai ter nada comigo. Então ela fala que tem. Então eles negavam essa origem de Deus por interesse entre uma coisa e outra, e negava a si mesmo e toda esta glória de Deus. E de forma que, se você negar a si mesmo, você nega a perfeição de Deus. E se aceitar, se você aceita a perfeição de Deus, de forma que o bem e o bem se movimenta para o mal e o mal se movimenta para o bem. Eles não se misturam, ok? Não se mistura, não se mistura, ok? Mas aí você entende. O que que faz o homem negar a si mesmo? Os interesses com eles. Os interesses com eles. A tudo Deus negou eles todos, por exemplo, mas ele tem as pessoas que vê, né, eles começam a mentir para relacionar eles à terceira pessoa. Ele começa a relacionar-se à terceira pessoa de uma forma negada pelo sacrifício do corpo vivo. Lembre, quando é eu e você, as coisas ficam íntimas, mas quando é eles, aí as coisas já ficam meio que delicado, ok? Vamos entender de várias formas. Os interesses dos corpos ele pode se aplicar no corpo e representando a palavra da vida ou a negação desta vida, para trocar esta origem por coisa e que esteja dentro da sociedade, ou ele pode negar a si mesmo e se apegar em Cristo. Esta negação, ele vai ter dois interesses, uma para se ajuntar todos os corpos de Cristo na formação da união e sendo com o próprio anticristo e outra para aceitar a Cristo como único mediador entre a glória de Deus e o Cristo, de forma que, se ele conhecer esta formação, este mesmo é consciente, e se não conhecer, é inconsciente. E quando o corpo for consciente, ele estará sendo gloriado com Deus. Quando não for, este mesmo estarão gloriado com Cristo pela força de vossas próprias consciências, sobre o que entende sobre uma coisa e outra, pois a glorificação com Cristo é uma divisão do bem e do mal por causa do anticristo e que representa as inconsciências de cada corpo em específico no tempo da desolação dos corpos de Cristo. Muito explicativo, ok? Você vê que tudo na vida forma interesse. Por exemplo, eu posso fazer desse interesse coisas boas, eu posso fazer desses interesses coisas má. Geralmente, quando o corpo é consciente, geralmente ele vai fazer uma boa escolha sempre. Ele vai fazer uma boa escolha para a sociedade, para servir a sociedade. Ele vai fazer uma boa escolha para servir a Cristo. Uma boa escolha serve à sociedade, uma boa escolha serve a Cristo. Aí é onde que está a palavra da vida, não vai ter
essas palavras vai se cruzar entre as pessoas que estão ouvindo, aí esse corpo aqui é reservado, o espaço dele é reservado. Ninguém vai saber a emoção dele, ninguém vai saber a ideia dele, o desejo dele, o que que ele pensa, o que que nada dele mesmo, ninguém sabe nada. Aí fica aquelas lanças, aquelas cruzadas. Ó. É eles, é você e eles, você e eles. Aí eles se resolvem. Ele se resolve. As palavras estão vindo, certo? Representando Cristo e representando a sociedade. Aí eles se resolvem, né? Eles vão decidir para que lado eles vão, para quem eles vão servir, certo? Se é o eles sacrificado ou se é eles que dá a vida, que dá a palavra da vida, né? Então, vocês entendam dessa forma. Existem várias ideologias para explicar tudo isso. Mas, então, quando a divisão, quando o Cristo é dividido, né, ele vai representar os atos inconscientes e os atos conscientes, certo? Ele vai representar. Os atos conscientes, ele vai saber que aquele sacrifício foi negado por Deus, vai saber, mas o inconsciente não. Eles vai ficar aí, adormecido, pensando se é isso mesmo, se não é. Se coloca no lugar da pessoa, entenda que se isso é bom ou é ruim. Simples assim. Aí você tira a conclusão. Você queria sofrer uma martirização, um sacrifício? Não. Então está negado. Deus negou, porque os nossos corpos, ele foi feito para a vida, não foi feito para a morte, né? Emmanuel já disse isso muitas vezes, né, nas suas palestras, quando ele estava ensinando, né, aquela a- aquele grupo, né, que tinha selecionado naquele tempo, ele já tinha falado isso, né, eu não sou Deus dos mortos, eu sou Deus dos vivos, né, hoje em dia, aqueles que têm boa consciência em Cristo está sendo gloriado com Cristo. Independente se as pessoas estão vivendo o anticristo, estão fazendo propagação ao sacrifício do corpo vivo, as pessoas estão ligadas em Cristo, fazendo trabalho social, vivendo, né, tranquilamente, né, não desrespeitando as pessoas, tentando trazer consciência para eles, né, de todas as formas. Vocês entendem tudo que está sendo dito, ok? Peço a vocês que se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo. Eu sempre deixo na descrição um blog antes para que vocês possam acompanhar tudo que está sendo dito, para que as nossas expressões fiquem alinhadas, ok? Sobre tudo que está sendo dito. Quando a consciência nossa estiver bem, nós vamos poder nos, né, viver com Cristo, né, o nosso mediador, o nosso redentor, tudo de bom que veio para nós, né, nesse Cristo. Eu quero que vocês compreendam que tudo de bom não se aplica ao sacrifício do corpo vivo. Por quê? Cristo é bem formado antes do sacrifício do corpo vivo. O sacrifício do corpo vivo, ele representava somente aquele tempo, é só o anticristo. Representava o anticristo, a divisão dos atos inconscientes e dos atos conscientes, que hoje os atos conscientes se moveu para fora, criando uma espiritualidade, uma negação sobre eu, sobre você, sobre eu de Deus e sobre você do físico emocional, sobre eu, sobre você. Eles negaram tudo, ok? Vocês entendam tudo que está sendo dito. Para quê? Para globalizar todos esse sistema, toda essa ideia, e para que o juízo de Deus venha, tá? Deus tem consciência em tudo, Deus está a parte de tudo, não seja incrédulo, ok? Respeite os seus irmãos e faça tudo no seu espaço de uma forma graciada, que você ganhe admiração e respeito de outras pessoas e, consequentemente, você ganha admiração e respeito de Cristo e está sendo gloriado com Cristo. Sempre quando você quer saber quem você é, olha para o seu lado e vê se eles estão te confessando bem. Se eles, embora aquelas pessoas que estejam em crise, mas se a pessoa fala assim, olha, essa pessoa é bem, significa que você está sendo gloriado com Cristo, ok? De uma certa forma, essa pessoa é ruim, é mal. É claro que o certo e errado, ela gera muitas contradições por causa de religião.
Eu vejo muitas pessoas perseguindo uma pessoa por causa do sacrifício do corpo vivo. Por causa de quê? Por causa de religião. Ah, você não é da minha religião, então não serve. Então isso aí já é ideologia. Agora, quando você relaciona corpo a corpo com a pessoa, você olha para ele e fala assim, essa pessoa é boa, e se ela disser assim, você está sendo gloriado com Cristo. Deus depende do testemunho das pessoas que estão. Cristo depende da testemunha das pessoas que te rodeiam para saber se você está sendo gloriado ou não. E o seu reflexo é a sociedade. Se for bom, é bom. Se for ruim, é ruim. Ok? Simples assim. Peço a vocês que se inscrevam no canal e sinalizem o vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos.